Uma das missões que eu me impus, né, quando decidi fazer esse trabalho, foi justamente organizar esse caos antes do julgamento, para que a gente pudesse vir ao ar, pelo menos como estamos vindo, na primeira semana de julgamento, para que as pessoas tenham uma noção exata, né, do que é que está sendo julgado, né? Quais dos crimes do Bolsonaro que estão sendo julgados. Tanto que no primeiro episódio eu retomo o nosso desempenho e a participação trágica do Bolsonaro como chefe de Estado durante a pandemia, que não está em julgamento. Não estará, assim, o fato de nós termos perdido 700 mil brasileiros, 700 mil vidas durante a pandemia, e poderia ter sido pelo menos 50% menos do que isso, né? Isso não está naquele banco dos réus, né? E ali ele foi um chefe de Estado contra-republicano, um chefe de Estado contra o seu povo, né? Mas isso não está em questão, né? São outros golpes, são outros crimes que estarão sendo decididos no Supremo nesta semana. E, Gabi, tem um fio condutor desse raciocínio, que é uma entrevista que já tinha me chamado muita atenção quando eu escrevi o Procurador. Uma entrevista do filósofo Marcos Nobre, professor da Unicamp, que foi presidente do SEBRAP, né? Essa entrevista foi publicada, né, na Folha de São Paulo, em setembro de 2021, né? Foi concedida ao repórter Naif Haddad, e é uma entrevista brutalmente lapidar do ponto de vista da ciência política, porque em 2021, em setembro de 2021, o Marcos Nobre antevia tudo o que iria acontecer com o bolsonarismo, com o país, com essa tensão, com essa radicalização extremista, né? E isso é brilhante. Eu volto em outros episódios para lembrar ao ouvinte dos pontos que o Marcos Nobre chama atenção, né, nessa entrevista que eu reproduzo, né, no primeiro episódio, porque ela é fabulosa do ponto de vista da ciência política, né, que ele diz ali, olha, o Bolsonaro quer reproduzir numa escala muito mais potencializada o 6 de janeiro do Capitólio americano. E isso foi o que aconteceu no 8 de janeiro. Ele diz na entrevista, o Bolsonaro não dará o golpe no 7 de setembro de 2021, mas é necessário que ele crie a partir dali uma tensão, né, na sociedade para parecer que ele é mais forte do que é de fato, só que ele não vai tentar dar o golpe enquanto estiver no governo, né? E aí vem uma advertência dele feita em 21, dizendo o seguinte, ele não vai aceitar o resultado da eleição, né? E por isso é importante para ele manter a sociedade tensionada. O golpe virá depois da eleição, né? E aí, no episódio 3, né, quando eu faço o relato da reunião de 5 de julho, eu trago de volta os áudios daquela reunião que eu chamo de reunião do golpe, de 5 de julho de 2022, e vou fazendo uma análise, né, em tempo real daqueles áudios, né, durante o podcast, e ali o general Mário Fernandes, ele fala todo o plano, né, de matar, ele não fala com essas palavras, que tem que se matar o presidente eleito, tem que se matar o ministro do Supremo, não, mas já está claro ali que ele diz com essas palavras, numa reunião ministerial.
se nós tivermos que agir depois da eleição, vai ser como em 1969, com a junta militar, que foi a junta militar dos Três Patetas, né? Ou seja, ele já antevia aquela situação que eles viveram no 8 de janeiro de 2023.